janeiro, presenciamos o retorno ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, que volta ao cargo pela terceira vez, sendo o 30º presidente do Brasil. O dia 8 de janeiro ficou marcado quando multidões de manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O plenário do STF, local de decisões cruciais, foi alvo de destruição, com móveis e obras de arte danificados. Esses indivíduos depredaram estruturas e símbolos dos três poderes. A maior reserva indígena do Brasil enfrentava uma crise humanitária. Com mais de 30 mil habitantes, a região testemunhou 570 mortes de crianças Yanomami nos últimos anos, agravadas por mais de 11 mil casos de malária e casos de garimpo ilegal. Estamos mais próximos do fim. O relógio do juízo final, que simbolicamente representa a proximidade do cataclismo global, avançou de 100 para 90 segundos para a meia-noite. Essa mudança, a mais alarmante desde janeiro de 2020, reflete o agravamento das tensões globais. Um poderoso terremoto de magnitude 7,8 devastou a Turquia e o noroeste da Síria. Este abalo sísmico, o quinto mais fatal do mundo em 2 décadas, resultou em mais de 50 mil mortos, seguidos pelo colapso de mais de 214 mil edifícios. Há um ano iniciava-se a sangrenta guerra na Ucrânia, um conflito brutal que ceifou a vida de milhares de pessoas no país europeu. A invasão russa desencadeou bombardeios incessantes e um rápido avanço das tropas, mas a resistência ucraniana conseguiu estagnar o ataque por meio de uma contraofensiva. Os Estados Unidos abateram um suposto balão espião chinês na costa das Carolinas após sobrevoar áreas militares sensíveis, gerando uma escalada de tensões. O secretário de Estado do país norte-americano, Antony Blinken, classificou o voo como irresponsável, enquanto a China defendeu que o balão, usado para pesquisa meteorológica, desviou-se de sua trajetória devido às correntes de vento. Homem de 53 anos, residente em Düsseldorf, na Alemanha, tornou-se a 5ª pessoa no mundo a ser curada da infecção por HIV após um transplante de células-tronco realizado quase 10 anos atrás para tratar leucemia mieloide aguda. Desde 2018, não apresenta sinais do vírus da AIDS em seu organismo. No litoral norte de São Paulo, uma intensa tempestade resultou em um volume excepcional de chuvas a partir da noite de 18 de fevereiro. Entre sábado e domingo, cidades como São Sebastião e Bertioga registraram mais de 600 milímetros de chuva. Infelizmente, os impactos foram devastadores, com pelo menos 49 vítimas fatais e 57 pessoas ainda desaparecidas. A OMS confirmou um surto do vírus Marburg na Guiné Equatorial. Até o final de fevereiro, 9 vidas foram perdidas. Parente próximo do Ebola, o Marburg é altamente letal, com uma taxa de mortalidade que varia de 24% a 88%, resultando em uma febre hemorrágica grave. Xi Jinping foi reeleito para o 3º mandato de 5 anos como presidente da China. Em uma votação unânime realizada pelo Congresso Nacional do Povo, o presidente assegurou sua continuidade no cargo, fortalecendo ainda mais seu domínio como o líder mais poderoso do país desde Mao Tse-tung. Com quase 3 mil membros do parlamento presentes, a eleição transcorreu sem a presença de outros candidatos, em um processo que tem um papel amplamente cerimonial.
3 anos após a primeira morte, o Brasil chega a 700 mil mortos por Covid-19, se tornando o segundo país com mais óbitos pela pandemia no mundo. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelou um estudo impactante. No primeiro bimestre deste ano, a Amazônia concentrou assustadores 90% das áreas com queimadas. A pesquisa destacou que a área total atingida pelas chamas foi de 487 mil hectares, agravados por desmatamentos e incêndios florestais. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o presidente russo Vladimir Putin. Os Estados Unidos e diversos governos europeus alegam que o regime de Putin conduziu um esquema para deportar à força milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Essas ações, segundo os relatos, levavam as crianças a redes de campos, onde eram submetidas a processos de reeducação política. O presidente da Uganda, Yoweri Museveni, sancionou uma das leis anti-LGBTQ mais severas do mundo. Esta nova legislação, além de atrair críticas intensas do Ocidente, inclui a pena de morte para o que é considerado como homossexualidade agravada. A jornada de Ash e Pikachu chegou ao fim mais de 2 décadas depois de sua estreia. No último episódio de Pokémon, fãs foram levados em uma nostálgica jornada ao reencontrar personagens icônicos, deixando uma marca indelével no mundo da animação e conquistando corações ao redor do mundo. A sonda espacial Jupiter Icy Moons Explorer, ou JUICE, iniciou sua missão audaciosa. Seu destino? As luas Ganimedes, Europa e Callisto, satélites intrigantes de Júpiter. O objetivo ousado da ESA é caracterizá-las como objetos planetários e possíveis habitats. Esta missão histórica busca responder à pergunta fascinante: será que já existiu vida ou é possível que vida floresça nessas luas geladas de Júpiter? O Ministério Público de Goiás deflagrou a Operação Penalidade Máxima, desvendando vários esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Vários jogadores acabaram punidos e até mesmo banidos do esporte. A Índia supera a China em população, conforme projeção da ONU. Pela primeira vez, os indianos ultrapassam os chineses em número, com 1,428 bilhão de habitantes, enquanto a China conta com 1,425 bilhão. Um homem de 25 anos, com histórico criminal, invadiu uma creche em Blumenau, atacando as crianças com uma machadinha. Infelizmente, 4 crianças entre 4 e 7 anos perderam a vida, enquanto outras 5 ficaram feridas. Nas ruas da França, a 11ª onda de protestos ganhou força contra a polêmica reforma da Previdência, proposta pelo presidente Emmanuel Macron. A população se manifesta contra o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e a antecipação para 2027 da exigência de contribuição por 43 anos para garantir uma pensão integral. A Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada à Covid-19. Ao todo, mais de 690 milhões de pessoas foram infectadas e quase 7 milhões tiveram suas vidas ceifadas.
Charles III é coroado o rei da Inglaterra para suceder a sua própria mãe, Elizabeth II. O jogador brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, sofreu uma onda de ataques racistas nos estádios da Espanha. Este fato desencadeou vários casos em outros países. Multidões se uniram em protesto contra os planos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar o controle do parlamento sobre a Suprema Corte. A proposta, que envolve o governo na nomeação de juízes e possibilita ao parlamento anular decisões judiciais, estava em andamento, mas foi temporariamente suspensa após intensos protestos que levaram os israelenses às ruas em uma das maiores manifestações já registradas no país. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência zoossanitária em todo o país devido à identificação de focos do vírus da gripe aviária. A medida possibilita a implementação de políticas preventivas contra a disseminação da gripe aviária. Pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido anunciaram a criação das primeiras estruturas sintéticas semelhantes a embriões humanos. Desenvolvidas a partir de células-tronco, essas estruturas carecem de órgãos complexos, como o coração ou cérebro. Os cientistas acreditam que, no futuro, tais avanços poderão proporcionar uma compreensão mais profunda de doenças genéticas e das causas de abortos espontâneos. O submarino Titan, da OceanGate, partia em viagem às profundezas do oceano com destino ao naufragado Titanic. Dias depois, o submersível foi dado como desaparecido e confirmada a sua implosão. Todos a bordo morreram. A Virgin Galactic fez a primeira missão comercial ao espaço. A nave VSS Unity realizou um voo autônomo de aproximadamente 15 minutos. Acoplada ao VMS Eve, a nave atingiu cerca de 14 quilômetros de altitude antes de se desacoplar e voar sozinha até atingir aproximadamente 85 quilômetros de altitude. Incêndios florestais assolaram vastas áreas do Canadá, liberando uma quantidade recorde de 160 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Esta emissão é a maior registrada desde o início do monitoramento por satélite no país em 2003, equivalendo às emissões anuais da Indonésia até junho. A situação destaca os impactos significativos dos incêndios na crise climática global. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria de votos, declarar a inelegibilidade do ex-presidente da República Jair Bolsonaro por 8 anos. A decisão reconhece a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado. No dia 30 de julho, foi aos cinemas o filme da aclamada série de desenho Barbie. A produção logo foi um sucesso e bateu recordes de bilheteria no ano. Também em julho, tivemos a Copa do Mundo Feminina, evento histórico para a categoria, com grandes números. As campeãs foram a Espanha, batendo a Inglaterra na final. O Brasil passou vexame ao cair na fase de grupos. A reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados, simplificando impostos sobre o consumo e estabelecendo a criação de fundos para o desenvolvimento regional e cobertura de créditos do ICMS até 2032.
Israel lançou seus ataques mais intensos contra o território ocupado da Cisjordânia em quase 2 décadas. Sob as ordens do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cerca de 1.000 soldados foram deslocados, realizando bombardeios aéreos e uma operação por tempo indeterminado contra o campo de refugiados de Jenin. Um apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal na manhã do dia 15 de agosto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, atribuiu o apagão a uma sobrecarga no Ceará. O apagão deixou diversos prejuízos em comércios e indústrias. Um devastador incêndio florestal na pitoresca cidade de Lahaina, na ilha Maui, no Havaí, já é considerado o incêndio mais letal nos Estados Unidos em um século. Com mais de 2,7 mil estruturas destruídas e uma estimativa de perdas econômicas em torno de os 5,6 bilhões, além do incontável valor de vidas. Em uma conquista histórica, a Índia realizou o pouso bem-sucedido de sua sonda Chandrayaan-3 no Polo Sul lunar, na face oculta da Lua, sendo o primeiro país a fazer este feito. Um jato executivo que realizava a rota entre Moscou e São Petersburgo sofreu um acidente e caiu. A Agência Federal Russa de Transporte Aéreo confirmou que Yevgeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner, estava a bordo da aeronave. Prigozhin era o principal opositor de Vladimir Putin. O mundo começava a sofrer com uma intensa onda de calor jamais vista antes. No Brasil, as temperaturas ultrapassavam os 40 graus, batendo recordes históricos em vários estados. Um poderoso terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos, deixando milhares de mortos além de um incalculável prejuízo. Esse tremor foi o pior da história do país. Uma catastrófica enchente na Líbia deixou milhares de pessoas sem casa e outras milhares perderam sua vida. As inundações surgiram aproximadamente 1h30 após a ruptura de 2 barragens perto de Derna. Isso resultou na submersão da cidade, causando danos severos a bairros, residências e infraestruturas. A Amazônia sofreu uma das maiores secas da história. Rios importantes como o Rio Negro e o Rio Amazonas chegaram a níveis alarmantes, que soam como um alerta global para um possível colapso na floresta. A Anvisa autorizou instituições a iniciarem ensaios clínicos no Brasil para um medicamento inovador à base de células CAR-T geneticamente modificadas, que podem se tornar armas na luta contra o câncer. Uma série de ciclones extratropicais se formou no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. O governo do estado decretou estado de calamidade. Milhares de casas foram destruídas pelas enchentes que ultrapassaram os 3 metros, nesse que foi a pior tragédia natural do estado. Israel foi surpreendido com fortes bombardeios e ataques por terra proferidos pelo grupo palestino Hamas, matando mais de 1.400 civis e capturando reféns. A zona que mais foi afetada foi a faixa de Gaza, região controlada pelo Hamas e historicamente disputada, onde hoje virou uma zona de guerra. Ainda no conflito, logo após os ataques surpresas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao grupo Hamas. Confronto esse que dura até os tempos atuais, com milhares de mortos e sem previsão para acabar.
Na tarde do dia 14 de setembro, presenciamos o raro eclipse solar anular, que é quando a Lua cobre o Sol quase totalmente, deixando exposta uma parte em formato de anel. O evento pôde ser visto em todo o Brasil. Na Argentina, ocorreram as eleições presidenciais, uma das mais acirradas de todos os tempos. O candidato de direita Javier Milei e o peronista Sérgio Massa avançaram ao segundo turno, onde Milei saiu como vencedor, se tornando assim o novo presidente da Argentina. O fenômeno natural El Niño chegou a níveis alarmantes, nunca visto antes na história. As temperaturas aumentaram drasticamente em várias cidades e deve continuar aumentando pelos próximos anos. O mês de novembro ficou marcado pelas fortes chuvas que assolaram o sul e sudeste do Brasil. Os estados mais afetados foram São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Isso reforça ainda mais o poder do El Niño. No dia 5 de novembro, iniciava-se o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram 180 questões divididas em 2 dias, fora a redação. Esta prova é o principal meio de ingresso de estudantes em universidades públicas. O mês também ficou marcado pela vinda da popstar norte-americana Taylor Swift ao Brasil. Ao todo, ela fez 6 dias de shows, 3 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro, atraindo multidões nos estádios. O rompimento da mina 18 no bairro do Mutange, em Maceió, levanta preocupações sobre um processo em evolução, com consequências ainda incertas. A Defesa Civil de Maceió relatou que parte da mina cedeu, agravando um problema que já afetou 60 mil pessoas e levou à evacuação de 14 mil residências desde 2018. O presidente venezuelano Nicolás Maduro fez uma votação ao povo, tendo resultado favorável à anexação da região de Essequibo, na Guiana. Esse território rico em minerais já foi extremamente disputado no passado. Uma operação em alguns lugares do Brasil foi feita para prender influenciadores que divulgavam o jogo de cassino online chamado Jogo do Tigrinho. O jogo se trata de uma espécie de caça-níquel, mas extremamente viciante e manipulado para tirar dinheiro do apostador. A jovem Jéssica Vitória, de 22 anos, tirou a sua própria vida após ser alvo de cyberbullying, ocasionados por uma fake news envolvendo seu nome e o de Whindersson Nunes. Grandes mídias sociais divulgaram a notícia como se fosse verdadeira, disseminando o ódio gratuito dos internautas. Um caso à parte foi o de PC Siqueira, que provavelmente tirou sua vida. O jovem foi um dos pioneiros do YouTube Brasil. Olá, players! ADM que vos fala. Muito obrigado por chegar até aqui. Desejo um feliz capítulo 2024 a você.